Sabe quando a gente está assistindo um filme e naquele filme os personagens estão assistindo na televisão um filme muito mais antigo, mudo, preto e branco e muitas vezes de terror? E a gente pensa assim, da onde tiraram esse filme? E geralmente esses filmes são os filmes que influenciaram dezenas e centenas de outros filmes de terror. E hoje a gente vai ver alguns deles que têm cerca de 100 anos de existência. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para falar de coisa boa, de clássico, dos filmes que estão ali no panteão dos filmes de terror. Vamos pensar em 100 anos de existência. 100 anos de existência, acredito eu, que você não existia, a sua mãe não existia, a sua avó, a sua bisavó muito provavelmente também não. Cara, 100 anos atrás. E a maioria desses filmes tem essa idade ou quase isso. E são filmes que, como eu disse antes, filmes que influenciaram uma gama de outros filmes desse gênero, que trouxeram vários dos elementos que se popularizaram nas décadas seguintes. A maioria desses filmes aqui, inclusive, ganharam refilmagens, remakes, muitas décadas depois, mas nenhum deles conseguiram superar a relevância dos seus filmes originais. O primeiro deles eu vou fazer por ordem cronológica. Esse aqui é o mais antigo e considerado o primeiro filme de monstro de terror da história do cinema. É isso mesmo. Estou falando de The Golem, ou O Golem, de 1915. Mais de 100 anos de idade, olha só. Esse filme é um filme alemão. Ele conta a história de uma criatura, de um homem de barro chamado de Golem, e ele foi criado por um rabino barra feiticeiro mágico lá no século XVI. Esse filme ele é baseado em uma lenda judaica, então esse rabino criou essa criatura para defender os judeus naquela época. O que rola é que o filme acontece, esse primeiro filme de 1915, que foi relançado em 1920, acontece aí cerca de 400 anos depois. O Golem ele está adormecido e ele é descoberto por um vendedor de antiguidades. Aí o cara vê vantagem ali, fala, opa, olha que maravilha. Ele consegue então trazer a criatura de volta à vida e usa o Golem para quê? Como seu escravo pessoal, para fazer trabalhos ali, braçais de força, porque é um bicho grandão. Inclusive, o ator ele usa uma roupa bem estufada, assim, é um ator bem alto. Esse filme é dirigido pelo diretor Paul Wegener, que depois dirigiu outras duas continuações para esse primeiro longa, que a primeira veio em 1917 e a segunda em 1920. Partes desse filme original foram perdidas, porque é um filme bem antigo, e segue essa linha de filme mudo mesmo. O filme tem a trilha sonora bastante marcante e vários trechos inseridos ali com textos. Esse filme aqui também foi um dos precursores daquela história do monstro se apaixonar pela mocinha. Também temos isso aqui nesse enredo. O filme, se eu não me engano, ele está disponível aí no YouTube, dá uma procurada depois. E, claro, enxergando como esse filme foi vital para a história do cinema, não só para o gênero de terror. Claro que você exige uma certa paciência, o filme tem cerca de 1h40 de duração, mas ainda assim é uma nostalgia incrível você pensar que tem mais de 100 anos de existência. O número 2 é um filme que você muito provavelmente já ouviu falar, ele é um dos maiores expoentes desse gênero aqui. Eu tô falando de O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, mais um filme alemão, mais um filme mudo, preto e branco, e que foi muito importante aí pro expressionismo alemão. Esse filme conta a história do Dr. Caligari, que é um showman que vai viajando aí por várias cidades aí pela estrada, levando um sonâmbulo, que é uma figura bem esquisita, bem medonha mesmo. Esse sonâmbulo, quando ele olha para a pessoa, ele vidra na pessoa, ele consegue prever o futuro dela. Dois amigos então cruzam o caminho desse Dr. Caligari aí, do tal do sonâmbulo,
E uma coisa lá acontece, para não dar maiores spoilers, e eles precisam investigar mais a fundo sobre essa história aí do Dr. Caligari e as suas verdadeiras intenções. Então eles vão adentrar lá o gabinete dele, né? Então é um filme que revolucionou em vários aspectos, principalmente em design de produção e no visual. O trabalho de sombra, de iluminação, as ambientações, tudo foi muito bem trabalhado e foi usado por vários outros filmes depois. O filme foi dirigido pelo cineasta Robert Wiens e ele acontece através de uma narração de um dos personagens, né, contando a história. E todos os elementos, né, da ambientação, a direção daqui é muito precisa, porque desde uma árvore até um muro, até uma casa, pode se tornar um elemento espantoso, um elemento que dá medo ao espectador, justamente por conta daqueles elementos que eu citei antes, de sombra, iluminação. É um filme que naquela época, imagine você, deu um cagaço em muita gente, e eu te proponho assistir esse filme aqui de madrugada, com as luzes apagadas, e eu tenho certeza que aquele sentimento de 100 anos atrás ainda vai funcionar hoje em dia. O número 3 é definitivamente um dos filmes mais importantes da história dos filmes de terror. Eu tô falando de Nosferatu, o primeiro de 1922, um clássico absoluto. Um filme que inclusive anunciaram aí para breve um remake dirigido pelo Robert Eggers, diretor de A Bruxa. Eu tô esperando esse filme, ó, já tem uns 2 anos, não vejo novas informações. Mas esse filme original aqui é um filme que definitivamente ditou várias coisas depois. Na verdade, é uma adaptação do Drácula de Bram Stoker, do romance do Bram Stoker, porém não autorizada pelos herdeiros do Bram Stoker. Então esse filme teve vários problemas na época do seu lançamento. Inclusive falaram para queimar as cópias do filme porque era um filme, digamos, ilegal. Por mais que milhares e milhares de cópias desse filme aqui tenham sido destruídas, né, colocaram fogo nelas na época, algumas sobreviveram graças ao Drácula, e até hoje a gente tem essa obra de arte, essa preciosidade aí. A gente tá falando aqui mais uma vez de uma produção alemã, para você ver a importância do cinema alemão naquela época, lá no início do século XX. E aqui a história segue um corretor de imóveis. O cara ele precisa viajar para um castelo para vender aquele castelo e tal. O lance é que esse castelo pertence ao Conde Orlok. O Conde Orlok é uma criatura bizarra, sinistra. Os cidadãos ali que moram próximo da residência dele cagam de medo do bicho. E não é segredo nenhum que na verdade o Conde Orlok é um vampiro. E a intenção do Orlok é viajar para uma cidade na Alemanha chamada Bremen e lá atacar o terror, conquistar poder, enfim, fazer várias vítimas lá. Mais uma produção que conta com aquele elemento do monstro se apaixonar pela mocinha, porque o Orlok se apaixona pela esposa daquele corretor de imóveis. Olha só que mundo pequeno. Pois é. Esse filme é dirigido pelo cineasta F.W. Murnau e um dos grandes méritos dessa produção é a interpretação magnífica do Conde Orlok, né, do ator Max Schreck, que fez ali um trabalho fenomenal. Ele realmente dá medo. Os maneirismos do personagem, aqueles movimentos lentos, os olhos esbugalhados, aqueles dentinhos, né, pequenininhos, que não é exatamente os caninos, né, aqui são os dentes da frente. O Conde Orlok pode até não ser o Drácula original, mas com certeza é uma das criaturas mais bizarras do cinema. O quarto filme de hoje, outro clássico absoluto, eu tô falando de O Fantasma da Ópera. O primeiro, de 1925, um filme americano produzido pela Universal Pictures, antes mesmo da Universal começar a produzir a sua onda de filmes de monstros, de terror, o seu universo de monstros, que inclusive estão tentando trazer para os dias atuais e não tá dando muito certo. Vide aquele filme da Múmia do Tom Cruise, mas tudo bem. Esse Fantasma da Ópera aqui é baseado no livro, no romance, e ele conta a história de um músico, um compositor, o Eric,
que é chamado de Fantasma da Ópera. Esse cara então sofre um acidente, tem o rosto desfigurado e passa a viver como um fantasma ali por Paris. Ele se esconde na Ópera de Paris, inclusive ele é tratado como uma espécie de lenda suburbana, né? Assustando algumas pessoas ali e tal, até que ele conhece a Christine, que é uma jovem, uma moça, cantora lírica lá da Ópera de Paris, e ele se apaixona por ela, fica obcecado, fica rondando ela de todos os lados. Essa menina tem um noivo e aí a trama se desenvolve. E esse filme é diferente das outras versões que fizeram depois, né? Fizeram muitos filmes aí, muitas versões de O Fantasma da Ópera mais pro lado de romance. Esse filme aqui tem uma pegada muito mais terror, muito mais sombria, a começar que o Eric, né, o Fantasma da Ópera, ele não é um galã não, um cara, né, bonitão que tem uma parte do rosto queimada como algumas versões, não. Ele é um cara realmente ali cagado, sabe, assim, em vários sentidos. A maquiagem, inclusive, né, do rosto meio cadavérico dele é muito bem feita aqui nesse filme. A interpretação do ator Lon Chaney, que faz o Fantasma da Ópera, é um destaque nesse filme aqui, porque, mais uma vez, a gente está falando de um filme mudo, então os maneirismos dele, né, a forma assustadora como ele age, as caras e bocas que ele faz, ajudaram muito esse personagem a ficar realmente bizarro. A gente também não pode esquecer da trilha sonora, que é muito marcante, e os outros detalhes de produção também, que são muito bem realizados. E o último filme que eu quero relembrar nesse vídeo de hoje aqui é outro expoente desse gênero. Eu tô falando agora do Drácula, de 1931, realizado pela Universal Pictures, aí, né, no início da sua onda de lançamentos de filmes de monstros, de terror. Esse filme aqui é autorizado pela família do Bram Stoker e tal, e ele adapta diretamente a obra, né, o romance dele. Ele segue o Conde Drácula, que é um vampiro, e depois dele fazer um soldado britânico lá do seu escravo, ele muda para Londres e ele passa aí em busca de poder, né, e ele aterroriza principalmente as menininhas, fazendo delas suas vítimas. E aqui nesse filme a gente vê algumas demonstrações de poder do Drácula, como sua transformação em morcego, por exemplo. E uma das vítimas, ou pretendentes à vítima do Drácula, é a filha de um cara chamado Van Helsing. Você provavelmente sabe o nome, né? Então as coisas não vão ficar muito fáceis aí para esse personagem. Esse filme aqui é dirigido pelo Todd Browning, que um ano depois, em 1932, viria a dirigir Os Monstros, na verdade, aquele filme que eu já mencionei aqui no canal outra vez, né, que é um filme com temática circense, que vale muito a pena ser conferido. Esse Drácula aqui de 1931 é o único filme dessa lista de hoje que não é mudo. Esse aqui não é mudo. Destaque também para o protagonista que interpreta o Drácula, o ator Bela Lugosi, que também faz um trabalho excepcional aqui. A expressão facial dele é incrível, inclusive é uma das coisas que mais dá medo. Aquele olho aberto, fixante, aquelas sobrancelhas fechadas, enfim, também foi algo muito marcante. Outro filme aí para você que quer reviver esses clássicos tão antigos, esse aqui também é essencial. Oh, this is no dream. This is Dracula. Bem, então é isso, meu povo. Por mim, eu ficaria mais uma hora, pelo menos, falando sobre esses clássicos com vocês. Eu gosto muito desse tipo de filme, principalmente quando a gente vai assistir, lembrando da importância que eles tiveram e ainda tem para a sétima arte como um todo. Esse sentimento nostálgico, a sensação, né, de como as pessoas assistiram esses filmes há 100 anos atrás e como a gente assiste hoje em dia. Isso tudo é muito fascinante. Deixa aqui nos comentários também outros filmes tão antigos e de terror também, que são de certa forma bizarros, aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações de vídeo e deixe o seu like, que é muito importante aqui para o Refúgio Cult. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!